Olá, meus amigos. Vamos dar início a mais um encontro do canal Segredos da Mente. Hoje é dia 25 de julho de 2020. O tema de hoje: doença ou saúde? Qual o seu foco? Esse vídeo de número 10 faz parte da coleção Aula em Casa. Esse tema que nós vamos desenvolver, ele é muito importante, interessante e vai nos permitir ter uma visão diferente até então do que tínhamos quando estamos abordando o tema saúde ou doença. E a pergunta que eu sempre faço às pessoas: qual que é o seu foco? O seu foco é doença? O seu foco é saúde? O que acontece quando o seu foco é doença ou quando o seu foco é saúde? Como que as coisas na sua vida elas acontecem pela simples forma de você direcionar o seu foco. E nós queremos hoje mostrar isso a vocês, que o simples fato de mudança de foco faz com que a sua vida também dê guinadas até de 180 graus. Se a situação está crítica, o simples fato de você mudar o seu foco muda completamente toda uma situação. E é isso que eu quero passar para vocês. Então, num primeiro momento, eu vou apresentar slides onde nós vamos fazer uma abordagem com mais profundidade de cada um deles, explicando e detalhando para que vocês possam entender claramente. E esse entendimento é que vai fazer a diferença na sua vida. O nosso interesse é que, para esse tema em questão, o seu campo de entendimento ele fique bem ampliado. E queremos que você saia dessa posição de uma visão mais pequena, né? De tal forma que você não é capaz de enxergar tudo que é possível realmente enxergar. Então nós vamos dar início à nossa apresentação. Eu vou tirar minha imagem de cena para que eu possa apresentar as transparências. E a primeira transparência que nós temos é justamente sobre o conceito de saúde. O que é saúde? A OMS, em 1947, definiu como sendo um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, pense um pouco nesta definição, faça uma análise. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social. A maioria das pessoas, o entendimento, quando estávamos falando de saúde, isso no século passado, se limitava à questão apenas física. Se fisicamente o sujeito estivesse bem, tudo ok. Ele está com saúde perfeita. Mas com o tempo, esse entendimento ele foi mudando e hoje não se limita a só isso.
Então, no século XXI, hoje a comunidade médica, a comunidade científica tem um conceito muito mais apurado sobre o que vem a ser saúde. E engloba, então, a questão mental e mais, vamos dizer assim, até com mais intensidade, a questão também social. Ou seja, há necessidade de incorporar a questão social à saúde, ou seja, você não consegue ter uma saúde perfeita, plena, se você não tiver uma condição social favorável. Da mesma forma que se você não tiver uma condição mental boa, não se consegue ter uma saúde também perfeita. Então essas três vertentes, a questão física, mental e social, elas precisam ser vistas juntas. A questão social está muito ligada a toda uma infraestrutura, a questão de comunicação, a questão de saneamento, a questão ambiental, poluição. Então, é muito abrangente. O ambiente social, ele faz parte desse processo. Ele faz parte do ter saúde. Ele faz parte do ter uma condição mental satisfatória. E, logicamente, também faz parte para que o corpo físico obtenha e tenha uma qualidade de vida satisfatória em termos de qualidade do ar e tudo mais, a qualidade daquilo que nós consumimos, os alimentos. Então, é um sistema bem integrado. Então, o conceito de saúde, ele ficou muito amplo. E a OMS também afirma que não se limita somente ao bem-estar físico, mental e social. E não se limita à ausência de doença ou enfermidade. Então, entramos aqui com a definição de doença e enfermidade. No momento em que a OMS afirma que a ausência de doença ou da enfermidade, ela também está dizendo que doença é uma coisa, enfermidade é outra coisa. No momento em que isto é posto dessa forma, nós temos que então saber o que é propriamente a doença ou o que é enfermidade. Então esse conceito, ele precisa também estar claro para vocês. Então, quando falamos de doença, e estamos falando de um conceito científico, né, a medicina moderna, a doença se refere às anormalidades da estrutura e função dos órgãos e sistemas corporais. Então, veja bem. No momento em que o nosso corpo físico ele é constituído por infinitos sistemas e os órgãos, eles fazem parte destes sistemas, com
coração, fígado, rins, pâncreas, pulmão. Então, nós temos um sistema integrado, órgão e demais componentes formando o sistema para exercer uma determinada função dentro do corpo, ou para o corpo. Então, o conceito de sistema, ele também precisa ficar claro para vocês. Apesar que nós já, em vários vídeos, nós definimos o que é um sistema. Então, um sistema é um conjunto de elementos que desempenha uma determinada função específica para que o todo, ou seja, o corpo como um todo, possa cumprir todas as suas atividades para o qual foi projetado, ou para o qual ele existe. No momento, então, que encontra alguma normalidade da estrutura e função dos órgãos e sistemas corporais, nós temos aí, então, o que chamamos de patologia. Então, doenças são as chamadas entidades patológicas que compõem o modelo médico de saúde debilitada. Exemplo, diabetes e tuberculose. Então, esse entendimento vocês precisam ter. E no momento que isto está claro para vocês, havendo a patologia, indica que a saúde do indivíduo está debilitada. Não importa a patologia. É importante que fique claro que a existência de uma patologia no indivíduo o caracteriza como um indivíduo debilitado. A saúde está debilitada. Bem, evoluindo nessas definições, é importante também entendermos que as doenças são vistas como coisas abstratas. Dentro de uma definição médica, dentro de uma definição acadêmica, são vistas como coisas abstratas ou entidades que têm propriedades específicas. Agora, a palavra abstrata, acho que vale a pena a gente trabalhar melhor. Então, abstrato é aquilo que você constrói mentalmente, que você sente, que você percebe. Não é algo, vamos dizer, palpável, coisa que você possa pegar, sentir, né, com as mãos. Mas ela é abstrata porque você não consegue pegar uma doença, vamos dizer aqui a diabetes, e dizer, diabetes está aqui, ó, é isso aqui, veja. Mas para facilitar a forma como vocês vão entender essa palavra abstrata. Então ela é construída pelo indivíduo, ou seja, pelo o paciente, por aquele que possui a patologia. O importante é que a doença, essa coisa abstrata, ela também recebe um conceito universal, ou seja, na forma dela existir, no conteúdo e no progresso. Eu estou dizendo que
quando um paciente que reside na América do Norte ou reside na América do Sul, na África, na Ásia, na Europa, não importa. Aquela patologia, ela tem forma, tem progresso, ou seja, evolução, e o conteúdo, o mesmo. Então, o profissional médico, quando ele faz o diagnóstico, após uma série de exames, ele está emitindo um parecer dizendo que aquela patologia ela tem características, ela tem um conteúdo, ela tem uma evolução dentro de um padrão, vamos usar o termo universal, ou seja, em qualquer parte do planeta ou para toda a humanidade. Está claro isso? Então isso é importante, esse conceito de doença. Agora, outra coisa interessante também é quando falamos de enfermidade. Então, a enfermidade é definida de uma maneira bastante interessante. É o que o paciente sente quando ele vai ao médico. Ele está enfermo. Ele não tem nenhum diagnóstico. Então, ele vai ao médico. Então, ele vai ao médico porque ele está enfermo. Ele está com alguma enfermidade. E ele passa a ter a doença quando ele retorna para casa, ou seja, quando ele já tem o diagnóstico. A doença é tal, é Y, é X ou é Z. Então nós poderíamos definir doença como algo que um órgão tem, ou um sistema do corpo humano tem. E enfermidade é algo que um homem tem. Essa que é a diferença entre doença e enfermidade. Está dizendo que um órgão, um sistema, ele pode ficar doente, adoecer. Em contrapartida, está dizendo que o ser humano ele é doente, está doente. Ele está enfermo. Essa sutileza que eu quero que vocês percebam, visto que isto já é uma definição dentro do campo da medicina. Enfermidade é algo que um homem tem. Então veja bem, quando eu estou falando então de enfermidade, eu estou falando não somente de algo físico. Eu estou falando também de algo que mental. Estão lembrados questão da definição de saúde? Física, mental e social? Então, quando eu estou falando de uma enfermidade, eu estou falando de que o homem, um ser pensante, tem. E o que é que ele tem? Se a questão eu posso analisar dentro de um contexto mental, ou seja, a forma como ele pensa, a forma como ele age, os conceitos, princípios, valores, preocupações, medos, angústias, tristezas, mágoas. Então o indivíduo ele pode adoecer, ele pode estar enfermo, não necessariamente
pelo existir de uma patologia, mas pelo fato de existir um desequilíbrio mental, um desequilíbrio emocional. É uma outra forma de ver, de enxergar, analisar e estudar essa questão de doença, a relação que existe com enfermidade. Pensem, reflitam sobre isso, porque a enfermidade se refere à resposta subjetiva do paciente ao fato de não estar bem. Olha aqui, como é interessante. Enfermidade se refere à resposta subjetiva do paciente ao fato de não estar bem. Então, quando ele não se sente bem, ele não tem o diagnóstico, que se é doença A, B, C ou D, mas ele tem uma análise sobre o que ele está sentindo, o que está incomodando, e essa análise ela é subjetiva porque só ele vivencia, ninguém mais vivencia isso por ele. Então ele está enfermo dependendo da intensidade em que ele se enxerga, ou como ele se vê, o que ele está sentindo. É interessante também que a enfermidade, ela também tem uma relação como ele, paciente, e aqueles ao seu redor, os amigos, a família, percebem a origem e o significado dessa enfermidade, do evento que está ocorrendo. Então, a enfermidade também, dentro de uma visão, como isto afeta o comportamento do indivíduo que está enfermo, ou relacionamento com outras pessoas. Então, o sistema social que o indivíduo está, no qual o indivíduo está inserido, tudo está sendo tem uma relação, porque isso ele, ser que está vivenciando essa situação, tudo tem a ver, essa enfermidade, a forma como ele se comporta, se relaciona, analisa, interpreta, todos aqueles que estão à sua volta. E também o caminho, o rumo que ele toma para remediar essa situação, ou seja, do que ele está sentindo. Então, a enfermidade não inclui, inclui não somente sua experiência de saúde debilitada, mas o significado que ele confere àquela experiência. Significa, se o significado que ele confere, ele paciente, a esta experiência de saúde debilitada, o grau, a intensidade, pode desenhar um quadro mais grave ou menos grave. E por isso também que é tudo subjetivo, porque é só o indivíduo, o doente, o paciente, é que tem competência e capacidade de avaliar. Bem, trabalhem, voltem nesses conceitos, porque vocês têm acesso ao vídeo, poderão assistir esse vídeo quantas vezes necessários, para que todas as dúvidas sejam sanadas e
Com isso vocês vão consolidando todos esses conhecimentos, consolidando todos esses conceitos, porque são bastante interessantes. Agora, num passo seguinte, nós vamos fazer abordagem sobre o foco, que é o título da aula. Saúde ou doença? Qual é o seu foco? Então nós podemos dizer o seguinte: o foco sempre é a saúde, nunca a enfermidade ou a doença. Para as três vertentes, físico, mental e social. Você nunca pode focar, nunca pode focar a enfermidade ou a doença. E nós vamos explicar por quê. Porque quando você toma, ou faz isso até de forma inconsciente, então quando você toma essa decisão, tudo tem um porquê de ser também. Mas eu diria para vocês isso aqui que está escrito, que eu escrevi. O universo vai lhe entregar o ente abstrato que você vem construindo ao longo dos seus dias. Então vamos entender o que é esse ente abstrato. Não é diferente muito do ente subjetivo que nós acabamos de falar com relação à enfermidade. Então, o universo, ele funciona dessa maneira. É isso que precisa ficar claro. Ele vai lhe entregar o ente que você próprio vem construindo ao longo dos seus dias. Então, cada um constrói esse ente abstrato. Só que alguns podem construir o ente abstrato, uma coisa que vai lhe causar muita dor e sofrimento. Outros optam em construir um ente abstrato que somente vai lhe trazer alegria, prazer, felicidade. Então, na realidade, a afirmação a seguir que faço, pois são esses, de fato, independentes de afirmações positivas soltas, que farão parte indissociável de sua realidade nesse mundo que concretiza sempre a sua verdadeira intenção. Então vejam isso aí agora mais detalhadamente. Vamos trabalhar, vamos buscar o que tudo isso está querendo nos trazer de informações. Então, quando eu falo independente de afirmações positivas soltas, o que significa isso? Então, você é responsável pela construção do seu ente abstrato. De dor, alegria e sofrimento, não importa. É você. E você constrói em função do que você tem dentro de você. E eu estou dizendo que isso independe de afirmações positivas soltas. Ou seja, muitas pessoas, alguns até inconsciente, outros já têm consciência disso, mas não dão, vamos dizer, as mãos à palmatória. Porque eles têm constrangimento, não é bem assim que eu penso, eu sou uma pessoa positiva, tal. Na realidade não é.
Porque quando você indaga uma pessoa, você está bem de saúde? Como é que você está? O seu comportamento? Como é que está? Está tendo alguma dificuldade? A pessoa reage. E alguns até com ênfase. Não, está tudo bem, eu estou normal, está tudo ok, não tem problema nenhum de saúde, está ok. Porque aquilo incomoda. O dizer que a pessoa está enferma, que está doente, ou com algum problema mental ou de relacionamento, isso incomoda as pessoas. Então, isso que eu estou chamando de afirmações positivas soltas. Porque, na realidade, elas estão soltas. Elas não fazem parte de uma verdade. Elas não fazem parte de um contexto bem estruturado, de tal forma que aquele indivíduo ele tem uma estrutura que realmente dá a ele suporte para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Então, é dentro desse contexto que eu estou falando de afirmações positivas soltas. Tá claro isso para vocês? Isso é muito interessante. Vamos trabalhar isto um pouco mais, porque vale a pena esse tipo de entendimento. Tem aqui, eu vou até, para dar mais ênfase a tudo isso que nós estamos falando aqui, eu vou voltar com a minha imagem para que possa haver mais interação, ok? Mas, dando sequência ao que eu estava dizendo, então, essas afirmações positivas soltas, eu digo que elas são praticadas por um grande número de pessoas, mas com um instinto quase que de autoproteção, né? De criar aquela armadura de proteção. Não, eu não sou assim, eu sou uma pessoa positiva, papá. E na realidade... Agora, o mais interessante é que essas afirmações positivas soltas não tem valor nenhum. Tudo é cascata. Porque ela não faz parte de uma estrutura, de um contexto sólido, consistente. Então, isto precisa ficar claro para vocês. E a construção do ente abstrato, que está aqui em cima, no início aqui da afirmação, vai ser construído com os lixos que o indivíduo tem dentro de si. Por isso é que causa dor e sofrimento. Porque ele está fazendo uso de algo imprestável, que não tem valor, não contribui em nada para o crescimento dele como ser humano. E também como ser espiritual. Ele está fazendo uso daquilo que nós chamamos de qualidades não essenciais. Ele está fazendo uso de lixo. Ele estrutura, ele constrói a sua vida, ele toca a sua vida baseado nos seus medos, nas suas mágoas, nos seus rancores, nas suas raivas, nas suas angústias. Esse é o lixo. O que você acha que vai ser construído? Qual o ente abstrato que vai ser construído? E quando eu estou falando de ente abstrato, eu estou falando a sua realidade do amanhã. Porque a sua realidade do presente, quando assim você age usando esse lixo, você já é uma pessoa triste, amargurada e infeliz. E o amanhã não vai ser diferente. Então, essa mudança é só você que pode fazer. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. Coloque isso na sua cabeça. É somente você que pode depurar
tudo isso que está dentro de você, dentro do seu coração. Então você precisa fazer uma reavaliação, fazer um termo que eu costumo usar, reengenharia de tudo isso e dar uma guinada 180 graus na sua forma de ser, de pensar, de agir. Jogar esses medos fora. Por quê? Você pode até querer, pode até entender que o foco sempre tem que ser a saúde e nunca a enfermidade ou a doença. Ok, você pode até entender, mas você não consegue colocar isso em prática. Então você acaba, devido aos seus medos, às suas angústias, às suas tristezas, o seu corpo físico, ele entra em colapso devido a isso que existe dentro de você, na sua mente. Então a sua mente é, vamos dizer, é a chave. Se você souber usar essa chave na hora certa, no momento certo, você vai abrir todas as portas. Nenhuma porta permanecerá fechada para você. Nenhuma. Porque eu chamo essa chave a chave da felicidade. Você abre a porta onde você vai encontrar o que você deve fazer para toda e qualquer situação difícil, que todos nós enfrentamos. A questão é como nós nos posicionamos, como nós nos reagimos no momento em que estamos vivenciando uma determinada situação. É a reação, é como reagimos. Se nós, então, estamos repletos de qualidades não essenciais, raiva, rancor, mágoa, tristeza, angústia, ódio, insegurança, menos-valia, como é que você vai reagir? Qual vai ser a sua reação? É de agressividade? Como é que é? Ou de fraqueza, de medo, encolhimento? Você não consegue enfrentar a situação? Como que você vai reagir? Com certeza, a sua reação não vai trazer nenhum benefício para o seu corpo físico. E normalmente esse corpo físico entra em colapso. E aí vem o que nós chamamos então de enfermidade, que foi definido, e depois temos como consequência a destruição de sistemas do corpo humano ou de órgãos que vão ficar o quê? Doentes. Então a doença, a enfermidade, é uma trajetória, né, que você vai, eu vou dizer, construindo. Cada um vai construindo. Outros têm a capacidade, quando esses pontos são observados, eles, por tudo que ele tem dentro de si, como verdades, eles não constroem esse mundo de dor e sofrimento. E quando eu falo que o universo vai lhe entregar o ente abstrato que você vem construindo dentro de você, isso são os princípios da mecânica quântica, que nós já debatemos em alguns vídeos. Recentemente, falamos sobre a questão da magia do mundo espiritual, explica isso mais detalhadamente. Então, quando você reúne todos esses conceitos, esses conhecimentos, você então reúne condições de construir uma vida com saúde e premiando a parte, o corpo físico, colhendo os frutos da parte mental e usufruindo
sabendo se relacionar dentro desse contexto social com os seus semelhantes. Então, a forma como você se relaciona com as pessoas, a forma como você se relaciona no ambiente familiar, profissional. Eu costumo dizer, não esqueçam de uma coisa. Lembrem sempre, nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana. Estamos aqui, vamos permanecer por um determinado tempo, cada um de nós. Quanto tempo? O seu, o meu, X, Y, eu não sei. Mas é um tempo. Nascemos e vamos partir. Então, quando nós temos esse entendimento dentro de um contexto mais elevado, que é a questão da espiritualidade, e você avaliando, analisando como construir um corpo perfeito, sadio, isento de enfermidade, isento de patologias, basta você usar isso que nós estamos falando aqui, aplicar isso que eu estou falando para vocês. É você fazer uso de um padrão mental positivo. Fazer uso de conceitos, de valores elevados. Manter um nível de relacionamento elevado. E praticar e vivenciar o amor em todas as suas relações. Mas você poderia dizer, Fábio, mas isso não tem jeito, vivenciar o amor em todas as relações? Como que eu vou conseguir nesse mundo? O importante é você, em primeiro lugar, entender o que é o amor. Porque a maioria não sabe. E amor nada mais é do que um conjunto de ações, comportamentos, atitudes que você tem com relação a si e ao seu semelhante. Muitos confundem que amor se limita a sentimento. Ah, eu amo, eu gosto, eu te... Amor é algo muito mais amplo. Amor é liberdade que você dá a si e ao outro. Amor é compreensão que você tem por você e ao outro. Amor é ternura, é carinho, é respeito por você e pelo outro. Então, tudo que nós chamamos também de qualidades essenciais faz parte disso que nós chamamos o quê? De amor. Eu já disse em um dos vídeos já gravados que não existe amor dentro de um contexto emocional. Só existe amor dentro de um contexto racional. Preste atenção nisso. Busque isso mais detalhadamente, que eu falo isso em um dos vídeos de coleção Aula em Casa. Então, é esse nível de entendimento que eu quero passar para vocês. Caso você hoje esteja vivenciando uma enfermidade, caso você já tenha diagnosticado uma patologia, é possível você promover mudanças? Perfeito, é possível. Você vai continuar com o seu tratamento médico, não tem que... A medicina já tem muito conhecimento, tem muita coisa boa, ela tem que ser usada. Você continua com o tratamento agora.
se você não usar, não praticar isso que nós estamos falando, você não consegue promover a sua recuperação, recuperar ou voltar a ter sua saúde plena. Eu falo física, mental e social. Não tem jeito. Então, o seu foco não pode ser a sua enfermidade ou a sua doença. Ela existe? Já existe? Tá bom, ok. Dentro da medicina alopática, ok, faça o que for possível. Mas não deixe de construir um ente abstrato de primeira linha, de primeira grandeza, tendo como base todas essas qualidades essenciais, que é ternura, carinho, respeito, amizade, companheirismo, é amor, é a compaixão, é a gratidão. Reúna tudo isso e você deixará ou julgará fora toda e qualquer patologia, toda e qualquer enfermidade. Não foque naquilo que está prejudicando você. Foque na sua saúde perfeita, dentro desse contexto amplo e abrangente. Você é um ser de luz. Você é um ser divino. Você é filho de Deus. Você é um ser espiritual, vivenciando uma experiência humana. Você é luz. Você é vida. Porque esta é a sua natureza, esta é a sua essência. E você tem que despertar isso que está dentro de você. Faça isso. Apenas isso. Será que é muito? Eu acredito que não. Agora, ninguém pode fazer isso por você. Somente você pode fazer. Tá claro? Bem, o recado que eu queria dar era esse, essas informações que eu queria passar. Eu acredito que isso aí possa te ajudar em muito. Porque nós estamos sujeitos a tempestades. Todos nós estamos sujeitos à tempestade. Agradeço a participação de todos vocês. Obrigado e até o próximo encontro. Um grande abraço.